E aí, galerinha, estamos aqui para mais uma aula de ilustração digital e nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre vetorização, certo? Na aula passada a gente conheceu um pouco do conceito da criação de imagens, onde a gente cria uma imagem a partir de pedaços ou o que a gente costuma chamar de objetos. E a partir disso a gente vai criar e desenvolver imagens de tamanhos ou modelos diferentes, sendo ela para logomarca ou alguma imagem específica. Hoje a gente vai trabalhar a vetorização, a construção dessa imagem com uma qualidade melhor. Lembra que na primeira aula eu expliquei para vocês sobre a questão de espectro de cores, o padrão RGB e o padrão CMYK, como que funciona cada um deles, qual que é a diferença de um para outro? Então é isso que a gente vai trabalhar. Hoje a gente vai transformar uma imagem em péssima qualidade para uma imagem em boa qualidade com a utilização da vetorização. Aqui, ó, eu tenho uma logomarca do Banco do Brasil, que eu vou colocar aqui para vocês. E como vocês podem ver, ela está em uma imagem pequena e eu quero que essa imagem seja maior, certo? Eu vou aumentar o tamanho dessa imagem aqui para um padrão que seja um pouco mais agradável para mim. Vocês podem ver que a qualidade dessa imagem ela já não está boa, justamente porque ela é uma imagem pequena e eu estendi ela. Qual que é o conceito da criação da vetorização? Justamente para que a gente possa melhorar. Vamos seguir a dinâmica do que a gente utiliza dentro da sala de aula, que a gente somos profissionais da área de designer, certo? Você tem um cliente, você desenvolveu a logomarca para ele, e ele perdeu aquela logomarca. E aí ele só tem uma foto dessa logomarca, e você precisa reconstruir ela. Você vai fazer ela do zero? Não tem necessidade. Você vai pegar aquela foto que o cliente vai te mandar, e você vai vetorizar essa imagem para que você crie ela com uma qualidade melhor. Existem logomarcas que sejam mais fáceis, como exemplo essa do Banco do Brasil, como também existe logomarcas que têm um grau maior de dificuldade para a gente poder vetorizar, certo? E seguindo todo aquele passo a passo do que a gente criou na aula passada, utilizando a proporção áurea e tudo mais, a gente vai ter que encaixar nisso aqui? Não. A gente só vai trabalhar a vetorização e a gente vai continuar com o conceito de vetorização áurea um pouquinho mais para frente, quando a gente estiver criando a logomarca de vocês, para que vocês criam ela simetricamente. Agora vocês estão aprendendo a reproduzir um desenho de uma forma com qualidade melhor, beleza? Vendo aqui, ó, a gente tem uma imagem com qualidade ruim, que se eu der um zoom especificamente, aqui, ó, vocês podem ver que ela vai começar a pixelar e criar esses quadradinhos. E eu não quero isso. Isso aqui é horrível para mim trabalhar na internet em qualquer outro lugar. Quando vocês aumentam aqui, ó, já é suficiente para vocês verem que a qualidade da imagem está péssima. Então, a gente vai trabalhar a vetorização dessa imagem. Existem passos específicos para que a gente trabalhe com isso e que facilitem a nossa vida. Primeiramente, a gente vai pegar a nossa imagem e vai encaixar ela aqui, ó, certo? No tamanho da medida dela. Eu vou fazer uma coisinha aqui, ó. Eu vou recortar somente a logo e vou tirar as bordas brancas que ela criou, certo? Para ficar mais fácil da gente trabalhar. E aí, eu tenho a minha logo, certo? Vou colocar ela aqui, ó. Percebam que aqui em cima tem uma descrição específica da minha página do Corel, certo? Só que quando eu clico na minha imagem, ele modifica essas informações. Por quê? Ele está dando o diâmetro da minha folha quando eu clico para fora, e quando eu clico na imagem, ele está dando o diâmetro da minha localização da imagem e também o tamanho dessa minha imagem, certo? E a porcentagem no qual eu aumentei ela. Aumentei ela 370,3% do total do tamanho original dela. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente vai copiar aqui em cima, ó, a largura dessa imagem, dou Ctrl C, vou clicar fora da imagem novamente e vou vir aqui, ó, na onde eu tenho esse íconezinho aqui, ó, que se chama distância de deslocamento. Vou colar a largura da minha imagem aqui e dar um Enter para confirmar, certo? Não deu certo. Então vamos lá de novo. Ctrl V. Agora foi. Então, eu tenho a largura da minha imagem aqui. Por qual motivo eu fiz isso? Porque quando eu clico na minha imagem agora e aperto para o lado, ela vai andar especificamente o tamanho da largura da minha imagem. Ou seja, se eu dou um clique para o lado, ela vai calcular o tamanho da minha imagem específico e vai jogar a minha imagem nessa mesma distância. Ou seja, ele não vai andar pontinho por pontinho da tela, ele vai andar o tamanho específico da largura da minha imagem. E depois que a gente faz isso, a gente vai colocar aqui do ladinho, botão direito,
e vamos vir aqui em bloquear. Por que que eu vou bloquear a minha imagem? Justamente para que quando eu clique nela ou aperte aqui, ó, ela não se movimenta, certo? Então, a gente está aqui, ó, tentando movimentar, ela não está movimentando. Qual que é o conceito que a gente vai utilizar agora? Redesenhar essa imagem. Vou dar um zoomzinho aqui um pouquinho maior para ficar mais fácil de desenhar. Tenho dois métodos que eu gosto de trabalhar utilizando o Corel. A gente vai aprender a utilizar todas essas ferramentas, mas eu tenho duas ferramentas que eu gosto muito de usar para vetorização. A primeira dela é linha de dois pontos e a segunda é o retângulo. Eu vou começar utilizando a linha de dois pontos para vocês verem como que a gente pode trabalhar. Primeiramente, eu vou começar desenhando, certo? De acordo com o que vocês já aprenderam a utilizar a linha de dois pontos, porque nessa altura a gente já trabalhou com ela e treinou ela em outras atividades, certo? Lembrando que, para que eu consiga colorir a minha imagem, consiga finalizar ela, eu tenho que estar com a minha imagem fechada. Então, eu sempre vou continuar a linha do nó, ou seja, eu vou criar, ela vai desenvolver um nó, e deste nó eu vou criar outra linha e vou finalizar no mesmo nó que eu comecei. Ou seja, eu comecei aqui e eu vou fazendo esse trajeto. No mesmo sentido, ou seja, se eu comecei do sentido anti-horário, eu vou terminar no sentido anti-horário. Se eu comecei no sentido horário, eu vou terminar no sentido horário. Da mesma forma que o professor explicou para vocês dentro de sala de aula, normalmente. Finalizamos aqui, a gente vai vir aqui em formas. E percebam que a nossa linha ela ficou azulzinha. Isso quer dizer que eu consigo movimentar ela, para que eu possa fazer pequenos ajustes na minha imagem, para verificar se está tudo certinho, se está nos ângulos ou se está na linha específica do que eu preciso para poder terminar essa parte. E a questão da vetorização, ela vai de conceito para conceito, de imagem para imagem. Então, tem certas imagens que vai ser mais fácil a gente trabalhar com essa aqui. Tem imagens que vai ser mais fácil trabalhar com o B-Spline. Tem imagem que vai ser mais fácil trabalhar com a caneta, justamente porque são ferramentas que trabalham com criação de linha já com curvaturas. Então, ficam bem mais fácil. Então, depende muito do conceito da imagem. Como eu sempre falei para vocês, vocês vão se afeiçoar a uma ferramenta específica no qual vocês vão ter uma habilidade melhor de desempenho de atividade para vocês poderem trabalhar, certo? Vim aqui, fiz a coloração da imagem. Tá vendo que o meu azul já tem uma cor um pouquinho mais bonita. Volto lá na ferramenta de seleção. Vou aqui, ó, remover as bordas, porque eu não quero, a minha imagem não tem borda, certo? É somente a cor. Dou um clique para o lado. Percebam que a minha imagem, ela automaticamente veio para a localização aonde está esse desenho aqui. Por que que eu fiz todo aquele trajeto? Justamente para isso. Para que quando eu crie outro desenho e jogue para o lado, ele já fique encaixado certinho. Sem eu ter que arrastar o desenho para cá e depois ficar encaixando milimetricamente. Lembra que na aula passada a gente aprendeu proporção áurea e a gente tem um espaçamento, uma coisa tudo certinho em cada local? A distância, a área, o encaixe? É a mesma coisa aqui. Então, a gente vai continuar com esse padrão. Eu não preciso ficar criando a minha proporção áurea, medindo, ajustando manualmente, se eu posso fazer isso utilizando o próprio programa do CorelDRAW, certo? Então, vamos lá. A gente vai dar continuidade. Aí, eu vou vir aqui agora e vou utilizar a ferramenta retângulo para que eu possa criar a minha imagem. Dou um clique com o botão direito dentro da minha forma retângulo, clico em converter curvas. Depois eu vou em formas. E aí a linha vai ficar azulzinha. Eu vou pegar cada um dos nós, cada um desses pontinhos, e vou ajustar eles aqui, ó. Em cada uma das quinas de cada ponta da minha imagem. Ajustando justamente para que fique certinho, para que fique mais bonitinho. E agora a gente vai fazer o quê? Quando eu dou dois cliques em cada linha aqui, ó, cada cantinho da linha, eu crio um nó. E aí eu consigo também movimentar essa linha, certo? Se eu vir aqui, ó, clicar de novo duas vezes, eu criei um nó. E aí eu trago para cá, ó. E vou ajustando a minha imagem especificamente para ela encaixar
nos lugares que eu preciso que ela encaixe. Depois que você transforma a imagem em forma, ela tem um limite infinito. Você pode criar pontos, esticar, movimentar ela de formas diferentes, sem problema nenhum, que ela não vai ter um limite específico. Você pode criar nós e ir aproveitando. Lembrando que quanto menos nó você criar para desenvolver uma vetorização, é melhor para vocês, principalmente quando você está trabalhando com curvas. Eu vou pesquisar uma imagem com curva aqui rapidinho e a gente vai trabalhar a criação da vetorização dessa imagem. Na verdade, eu posso pegar aqui depois uma própria forma que eu tenho aqui específica para isso. Vou colorir aqui, volto na ferramenta seleção, jogo para o lado, e aí a gente vê que o encaixe aqui está perfeito. E eu vou seguir o mesmo aspecto das outras imagens aqui, ó. Eu vou criar o elemento que eu preciso, vou remover a borda dele, vou colorir, aperto para o lado, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ah, professor, mas todo desenho eu preciso fazer no mesmo sentido? Não, só o objeto que você está criando. Eu estou criando esse objeto aqui, certo? Esse objeto ele tem que ser finalizado no mesmo sentido. Se eu comecei no sentido horário, ele tem que ser finalizado no horário. Se eu comecei no anti-horário, ele tem que ser finalizado no anti-horário. E assim por diante, certo? Agora, eu vou criar aqui, ó, um quadrado gigante que englobe toda a minha imagem. Vou pintar ele de amarelo. Ah, professor, mas e agora? Ele cobriu a minha imagem. Como que eu vou fazer para poder colocar a imagem? Vou ter que pegar, apagar e começar tudo de novo? Sim e não. Depende muito do que você quiser. Geralmente a gente começa com a vetorização pegando a parte de trás. Eu comecei pela parte da frente porque fica mais fácil para explicar para vocês. Mas geralmente professor Maurício, gosto de começar pelo fundo porque as imagens já vão se auto-encaixando perfeitamente sem dar muito trabalho. Mas quando a gente tem esse requisito aqui, ó, que eu criei uma imagem que ela sobrepôs as outras, a gente tem um passo simplesinho para a gente poder mandar ela lá para trás. Botão direito na forma, a gente vai vir aqui em ordem, para trás da página e pronto. Fechou. É isso aí que a gente tem que aprender a fazer para criar a vetorização, certo? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui uma logomarca que ela tem um contexto mais redondo. Vamos ver aqui com curvas. Santander, que é a logomarca que tem uma curvaturazinha um pouquinho mais acentuada. Aí, como por exemplo aqui, ó, eu tenho uma logomarca que ela tá com uma cor especificamente diferente, certo? Só que eu preciso dela com outra cor. Ou, por exemplo, eu preciso inverter a cor dessa logomarca. Cada imagem que você for trabalhar, você vai trabalhar o mesmo conceito de pegar aqui, ó. Vir aqui, copiar a largura dessa imagem. Depois vir aqui no distância de deslocamento e colar a largura dessa imagem para que ela faça a mesma coisa, ó. Mesma coisa que a outra. Isso vai afetar essa daqui de baixo também, mas a gente está trabalhando com essa aqui agora, então a gente só vai afetar nessa. E o que eu precisava fazer? Ah, o cara do Banco Santander precisa de uma logomarca, só que ele quer o fundo branco ao invés do fundo vermelho e a logomarca vermelha ao invés da logomarca branca. Então a gente vai trabalhar a vetorização para construir isso. E aqui eu posso, por exemplo, pegar aqui, ó, minha ferramenta retângulo, criar aqui, ó, o fundo, jogo para o lado, e aqui eu vou pegar e criar outra ferramenta, outra forma retângulo, e vou trabalhar a construção da imagem. Quando a gente trabalha com a construção da imagem a partir de círculos, a gente tem uma questão que a gente precisa encaixar essa imagem e os seus pontos específicos, ou seja, localizar o ponto de curvatura. Aonde que a curvatura começa, aonde a curvatura termina. Como, por exemplo, aqui, ó.
eu tenho essa curva que ela vai começar aqui e ela faz essa curva grandona. Tanto para baixo quanto para cima, eu posso com apenas uma linha, ó, clicando aqui na linha, em curva, botão direito, gente, sempre, tá, ó. Encostou na linha, ela fez um Szinho deitado, botão direito em curva. E aí ela vai transformar a sua linha em curva e você pode fazer isso aqui, ó. Tanto para cima quanto para baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Só que ela não vai criar a curvatura perfeita. Então eu vou ter que trabalhar aqui, ó, junto com as minhas setinhas, para que eu ajuste a curvatura dessa imagem o mais perfeito possível, justamente para que ela fique do formato que eu preciso. E assim por diante. Aí eu vou pegar aqui, ó, esse ponto que tem quina é um ponto de curvatura, esse ponto que tem quina é um outro ponto de curvatura. Eu vou pegar aqui agora, colocar aqui. Quando eu tenho quinas, é super mais fácil de eu trabalhar com ponto de curvatura. Quando eu não tenho quinas, eu vou ter que descobrir aonde existe esse ponto de curvatura, justamente pelo fato de que a gente precisa trabalhar a curvatura o mais perfeita possível. Ah, professor, mas e agora? Tipo, eu tenho uma curvatura aqui, ó, que tem dois lados diferentes. Ou seja, ele encurva tanto para frente quanto para trás. É a mesma coisa. A gente vai trabalhar aqui, ó, vou selecionar todas os nós e vou transformar eles todos em curva, para ficar bem mais fácil. Vou clicar uma vez no nó. E aqui, com as setinhas, ó, eu vou ajustando uma setinha para um lado, uma setinha para o outro, até que eu consiga trabalhar a curvatura. Percebam que eu não coloquei muitos nós, eu coloquei os nós em pontos específicos, já para mim poder trabalhar a curvatura sem ter muito trabalho. Quando eu coloco muito nó, eu vou ter que ajustar cada curvatura de cada nó para que ele fique bonitinho. E muitas vezes eles criam um biquinho nessa curvatura que fica um pouco feio. Então, por isso, quanto menos nó eu utilizar, melhor é a criação da minha curvatura, melhor é o trabalho da minha imagem, melhor é a construção que eu vou ter a partir da curvatura que eu vou fazer. E ela vai ficar acentuadinha, ou seja, ela não vai ficar com biquinho. O biquinho, quando eu falo, é tipo isso aqui, ó. Tá vendo que bem aqui nessa parte eu tenho essa barriguinha e depois a continuação da linha? Isso aqui seria um biquinho. E geralmente em uma curva, ele fica acentuado e fica bem visível. E o que deixa, geralmente, a minha imagem feia. Aqui, ó. Isso aqui é um biquinho. Ele não devia ter esse biquinho. Então, eu tenho que vir aqui, ó, e ajustar. Só que se eu remover esse nó, eu vou perder a minha imagem. Perder a curvatura da minha imagem. Então, eu vou ter que trabalhar um jeito de fazer essa curvatura sem ela ficar com biquinho. E isso aqui, nessa parte, ainda é de boa, porque eu preciso desse nó. E quando eu coloco muito nó? Quando eu coloco nós excessivo, que eu tenho que trabalhar muito esse biquinho para que ele não fique, para mim colocar a curvatura específica. Então, quanto menos nó, é melhor da gente trabalhar. Então, vocês vão ter que criar o hábito de procurar o ponto de curvatura. Ah, professor, mas onde fica? Aí é de pessoa para pessoa. Nesse caso, não tem como eu falar para você, ó, o ponto de curvatura, ele é assim e assado. Cada designer, ele tem uma forma diferente de entender como funciona as imagens e como que funciona o método de trabalho dele. Ou seja, eu aprendi que certos tipos de imagens elas denominam uma curvatura específica e também elas trabalham com, como falam, um ângulo, uma forma de você colocar os nós, aonde você vai estruturar a linha. Então, eu, com o tempo, fui identificando aonde eu posso colocar e como que eu vou conhecer. Como que eu descobri isso? Treinando, pegando o máximo de imagens com círculo, o máximo de imagens com curvaturas, que eu posso trabalhar justamente a construção de curvas.
e treinar até achar o ponto de curvatura, ou seja, onde começa a minha curva e aonde ela finaliza, para mim colocar 2 nós e trabalhar a curvatura dessa linha especificamente. Então, é um pouco complicado no começo, é um pouco complicado até de entender quando eu explico para vocês, mas quando vocês começam a praticar, a prática ajuda vocês a entender e localizar cada um desses itens. E a partir daí, vocês vão ter uma noção maior de como vocês localizarem esses pontos e como vocês fazerem uma curvatura perfeita. Independente do tamanho da imagem, o quanto de curvatura tem e a forma de curvatura que vocês têm que trabalhar, certo? Então eu venho aqui agora, ó, vou criar aqui a minha imagem vermelha, vou jogar lá para o lado, vou pegar aqui a minha imagem de trás, mudar ela para um branco, e eu tenho aqui, ó, as duas logomarcas criadas a partir da vetorização. E qual que é a diferença, professor, da vetorização para a imagem original? Aqui, ó. Olha a diferença de quando eu dou zoom, que aqui está pixelado e aqui está com uma quina, certo? Isso é a lição de hoje. A atividade está disponível dentro do Avalon também, lá no ícone de atividade. Eu deixei uma folha do Corel com uns ícones específicos, umas logomarcas, uns desenhos para vocês fazerem vetorizações, cada um deles com um grau e uma dificuldade diferente, para que vocês possam trabalhar e indo evoluindo a vetorização de vocês e entenderem esse conceito de curvatura, de encaixe de imagem, tudo bonitinho, certo? Isso aí a gente vai trabalhar dentro de sala de aula, porque provavelmente vocês não vão ter um CorelDRAW disponível para vocês. Para os que tiverem, podem tentar treinar em casa, para quem não tiver, a gente vai desenvolver essa atividade dentro de sala de aula. O importante é que você esteja assistindo essa aula, caso você não possa ter ido à aula presencial, beleza? E para a aula de hoje é somente isso. Até a próxima aula e falou, bye bye!